Então, pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de dezembro. Está quase acabando. Carol Bundy e Doug Clark. É mais um caso criminal. Eu tenho certeza que alguém me pediu esse caso, só que mais uma vez eu não encontrei o link de quem foi que me pediu, eu não encontrei o print, eu não encontrei a imagem. Então, se você me pediu esse caso, tá aí. Mas como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre abuso infantil, abuso sexual, alcoolismo, suicídio, violência doméstica e decapitação. É pesado, história pesada, ok? Então, se você tem gatilho com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado. Douglas Daniel Clark nasceu no dia 10 de março de 1948, filho de um marinheiro. Ele também tinha um irmão. E assim essa história aconteceu nos Estados Unidos. Logo na infância, o Doug desenvolveu uma personalidade bem ruim, chatinho. Sabe aquela criança chatinha? Ele era do tipo solitário, mas não do tipo solitário triste, solitário tímido. Não. Ele era do tipo arrogante, do tipo que não gostava de ninguém e ninguém era bom o suficiente pra ele. Na juventude, ele convencia meninas a terem relações com ele e as gravava em segredo pra mostrar pros seus amigos, o que eu já vou dizer aqui é crime. Além disso, ele foi expulso várias vezes por aparecer na escola bêbado, por roubar bicicletas dos seus colegas e também por escrever cartas eróticas para as suas professoras. Os pais decidiram colocá-lo em um colégio interno militar. E mesmo lá, o comportamento dele continuava sendo horroroso, a ponto dos coordenadores escreverem várias cartas para os pais dele relatando seus problemas. E mais uma vez, ele quase foi expulso. Ele se formou em 67 e resolveu entrar para a Força Aérea Americana, mas ele logo foi dispensado e nunca revelou o motivo. Então, o Doug passou alguns anos trabalhando como mecânico até decidir se mudar para Los Angeles, onde conseguiu um emprego em uma fábrica de sabão, mas foi demitido por ameaçar colegas de trabalho. Ameaçar. Então, ele decidiu começar a ir a um bar, onde talvez ele conhecesse uma pessoa legal, ele estava querendo fazer umas amizades, mas como eu disse, ninguém era bom o suficiente para ele. Até que ele conheceu Carol Bundy. Carol M. Bundy, nenhuma relação com Ted Bundy, ok? Nasceu no dia 26 de agosto de 1942 em Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma família bem problemática. Ela tinha uma irmã chamada Vicky e os pais delas eram alcoólatras e abusavam muito das meninas, principalmente humilhando as duas. Humilhação pública. Os pais diziam que a Carol era muito feia e desengonçada. Basicamente, não era o que os pais esperavam dela e eles a castigavam por isso, porque ela não alcançava as expectativas deles. Aos 8 anos, a mãe decidiu expulsá-la de casa. Aos 8 anos. Ela colocou todos os pertences da menina do lado de fora da casa e não deixou que ela entrasse quando chegou da escola. Simplesmente disse que a menina não ia mais entrar em casa e pronto. A Carol ficou trancada pra fora de casa até o pai dela chegar do trabalho à noite, quando ele finalmente convenceu a mãe a deixar ela entrar e morar lá, né? Porque... Mas a partir desse dia, a mãe simplesmente a ignorava completamente. Tipo, eu não quero essa menina na minha casa, então eu não vou nem tratar ela como filha mais. Quando a Carol tinha 11 anos de idade, a sua mãe faleceu e o pai deixou claro que de agora em diante, ela e a irmã deveriam fazer todas as tarefas domésticas. No começo foi só isso, mas aí ele começou a abusar sexualmente das duas filhas, mas aí ele parou quando se casou novamente. Mesmo depois do seu segundo casamento, o pai das meninas continuava bem sadístico, então ele batia nelas com frequência, ele adquiriu um gosto por vê-las sofrendo, então ele continuou batendo nas meninas. Alguns meses após esse segundo casamento, a Carol voltou da escola um dia e notou que o pai dela havia sumido. O gato da família estava morto, haviam manchas de sangue numa parede, assim, manchas gigantes de sangue numa parede, e a arma do pai estava no mesmo cômodo. Ela achou aquilo bem estranho, né? Cadê o pessoal? Bom,
Minutos depois, o pai dela chegou em casa, agindo como se estivesse tudo bem, como se ele não tivesse feito nada. Eu não faço ideia de onde a irmã dela foi parar. O pai dela chegou em casa nesse dia e disse que estava planejando matar toda a família, mas que a esposa, agora ex-esposa, impediu ele. Então ele só matou o gato e ela mandou ele embora, então ele foi embora e agora ela deve ter ido embora também. Ele não conseguiu matar toda a família. Então a Carol e a irmã foram levadas pelo serviço social. Porém, um ano depois, o pai dela já conseguiu a guarda das duas de volta e já adotou as duas de volta. Tipo, não tinham provas de que ele tinha tentado matar a ex-esposa. Como que ele conseguiu a guarda das meninas de volta? Bom, aos 17 anos, a Carol precisava dar um jeito de sair de casa. Ela não aguentava mais o abuso constante do pai, agora solteiro, continuava abusando sexualmente das meninas também, e ela tinha que sumir, ela tinha que ir embora. Desesperada, ela se casou com um homem de 56 anos de idade, chamado Leonard. Esse casamento não durou muito, porque o Leonard queria que ela se prostituísse, e ela não queria ser prostituta, então ela simplesmente foi embora e deixou ele pronto. Então ela conheceu um cara chamado Robert. Robert era escritor de pornografia, e ele tinha 32 anos. Na verdade, ele misturava pornografia e ficção científica, foi isso que eu encontrei, então era tipo alienígenas e pornografia e tal. Mas ele disse pra Carol que ela era muito inteligente e muito criativa, e que ela devia começar a escrever os próprios livros, e ela tentou por um tempo, mas não gostou, ela não gostava de escrever, não gostava desse tipo de coisa. Mas os dois começaram a namorar e ficaram juntos aí por um tempo. Em 1962, quando a Carol tinha 20 anos de idade, o pai dela cometeu suicídio. E mesmo com tudo o que aconteceu, é claro, ela ficou bem triste com isso. Família é família, ela ficou mesmo assim abalada com tudo isso. Então, o Robert a consolou e a ajudou a dar a volta por cima e até a incentivou a fazer faculdade, sabe? Faz uma coisa nova, vê um hobby, faz um curso. E ela fez um curso de enfermagem. Ela foi muito bem nesse curso. Ela teve notas muito boas e ela se formou com honra. Porém, o relacionamento com o Robert acabou não dando muito certo e ela logo conheceu outro cara, o Grant. Grant era bem abusivo com ela. É até estranho porque ela foi de um cara super legal como o Robert, que simplesmente, pelo que ela relatou, né, porque a gente não sabe se realmente era assim o tempo todo, mas ele realmente influenciou ela a começar a escrever mais, e aí ela não gostou, mas aí ele falou, pô, faz um curso, faz uma faculdade. Ela foi lá e se formou em enfermagem, sabe? Olha isso! E aí agora ela tá com o Grant. Grant era um babaca. Ele era muito abusivo com ela, ciumento, violento, e mesmo assim eles se casaram. E ela teve 2 filhos com ele. Mas aí a união simplesmente não deu certo, porque ele continuava abusando muito dela. Então um dia ela teve que fugir no meio da noite. Ela pegou seus 2 filhos, pegou o carro do Grant e foi para um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Ela era bem inteligente mesmo, né, a Carol. Tipo, ela sabia pra onde ir, ela sabia quando fugir desses caras. Então ela ficou nesse abrigo por um tempo, ela conseguiu um emprego como enfermeira. E em alguns meses ela logo conseguiu alugar um apartamento pra ela e pros seus 2 filhos. As coisas estavam indo muito bem, até que nesse novo condomínio ela conheceu um cara chamado Jack Murray, o síndico do prédio, casado, e ela gostou dele. Ela se interessou, ela realmente assim, se apaixonou pelo cara de um jeito que ela ia fazer o que fosse possível pra estar com ele. Os dois tiveram um caso. Eventualmente, a esposa dele ficou doente. Começou a pesar a consciência do Jack, né? Tipo, poxa, minha esposa tá doente, eu tô aqui traindo ela. Então ele quis acabar com tudo. Mas a Carol não queria. Ela chegou a ir até a esposa do Jack e falar, olha, eu sei que você sabe que ele tava te traindo comigo. E ela ofereceu dinheiro pra esposa do Jack deixar ele se divorciar dele. Então a Carol foi despejada do seu apartamento. O cara era o síndico. O que ela tava fazendo se envolvendo com o síndico? Ela e os filhos se mudaram para outro lugar alugado e mesmo assim ela passou mais tempo perseguindo o Jack. Ela gostou muito do cara, como eu disse, ela faria qualquer coisa para estar com ele. Mas aí, um dia ela tava num bar, ainda seguindo o Jack tava nesse bar e ela tava lá de olho nele, quando um cara entrou no bar. Esse cara era Douglas Clark. Carol e Doug se deram super bem
de primeira. O Doug foi logo morar com ela, só pra vocês terem uma ideia. Se conheceram, se viram 2, 3 vezes, ele foi morar com ela e com os filhos naquele apartamento. E o romance parecia ir muito bem. Os dois logo perceberam que tinham as mesmas fantasias sexuais, inclusive fantasias que envolviam assassinato. Pois é. Mesmo com toda a ação que os dois tinham entre si, a química, né, o calor que eles tinham um pelo outro, o Doug ainda trazia às vezes garotas de programa pra dentro de casa, e isso não era o suficiente pra ele. Ele disse pra Carol que queria mesmo era matar alguém. Aí ela deixou essa ideia no ar, assim, ela falou, tá, vamos esperar, vamos ver se tu não arranja outra coisa que tu queira fazer, outra opção. E aí ele disse pra Carol que queria muito raptar uma menina de 11 anos que vivia na vizinhança deles. A Carol concordou, porque era melhor do que matar alguém. E aí, o que ela fez? Ela forçou a menina a entrar na casa dos dois, obrigou ela a tirar fotos, a posar para fotos de conteúdo explícito mesmo, praticamente pornografia infantil, e achou que isso seria o suficiente pro Doug, entendeu? Ela não mexeu mais com a menina, ninguém mexeu mais com a menina, na verdade. E ela mostrou essas fotos pro Doug e perguntou, e aí? É suficiente pra você? Você tá satisfeito só com isso? Porque eu não queria ter que machucar realmente uma criança. Tecnicamente ela já machucou a criança, porque ela já traumatizou a menina. Mas não foi suficiente pro Doug. Na verdade, de acordo com ele, as fotos só fizeram ele ter mais vontade de sequestrar a menina e estuprá-la. E matá-la. Então... ver aquelas fotos fez ele querer matar a menina. Então a Carol, assim, se vendo encurralada na situação... Ela comprou 2 pistolas automáticas e os dois começaram a planejar matar pessoas. Acredita-se que o Doug matou pela primeira vez em maio de 1980, mas essa vítima nunca foi identificada. Eu já vou mostrar uma foto, construção facial dela. Mas no dia 11 de junho de 1980, Doug convenceu 2 meninas a irem para casa com ele. Gina Nurano e Cynthia Chandler, de 15 anos de idade. As duas haviam fugido de casa, aceitaram uma carona com o Doug. Na casa dele, ele estuprou as 2 meninas e as matou. E depois disso, ele violou os corpos mais uma vez e se livrou deles na beira de uma estrada deserta. Foi bem rápido, em menos de 4 horas estava tudo feito e era como se nada tivesse acontecido. Os corpos foram encontrados no dia seguinte. 3 dias depois, mais um corpo foi encontrado. O da primeira vítima do Doug. Um retrato dela foi feito, como eu disse, mas ela nunca foi identificada. Não sabemos quem é essa menina. 2 semanas depois, o Doug sequestrou 2 garotas de programa, Carol Jones e Exie Wilson. Ele mais uma vez as estuprou e as matou e deixou seus corpos na beira da estrada. Mas, por algum motivo, ele gostou muito da Exie. Eu não sei o porquê, mas ele a decapitou e levou a sua cabeça para casa e deixou em um freezer. Quando a Carol chegou em casa e encontrou essa cabeça no freezer, ela pegou essa cabeça e botou maquiagem nela. Queria dizer aqui, eu não sei onde os filhos da Carol estão nesse momento aí, porque ela tinha 2 filhos meninos. E eu não sei se eles simplesmente diziam pros meninos não abrirem o freezer e, tipo, faziam tudo no horário de escola deles, ou enquanto eles estavam dormindo. Eu realmente não faço ideia de onde estavam essas crianças. E eu não faço ideia do que aconteceu com as crianças depois que os pais foram pegos. Literalmente, assim, os nomes, é claro, nunca foram publicados, mas eu não sei o que aconteceu com os 2 meninos. O Doug continuou usando aquela cabeça para gratificação sexual. E, eventualmente, eles decidiram se livrar dela em uma lixeira. Jogaram a cabeça da moça numa lixeira. E mesmo com tudo isso acontecendo com o Doug, a Carol ainda estava perseguindo o Jack. Lembra do Jack, o síndico do prédio? O cara, ela ainda estava perseguindo ele, ela ainda era apaixonada por ele. Então um dia, quando finalmente conseguiu a sua atenção, novamente ela ficou bêbada falando com ele no bar. Ela tava doida, assim, queria, meu Deus do céu, fica comigo. E ela falou demais. Ela acabou contando pra ele sobre o Doug e sobre as mortes, vítimas do Doug. Jack, é claro, perguntou por que ela não foi até a polícia, o que estava acontecendo, né, qual é o problema de vocês. E ela ficou assustada, então ela decidiu matá-lo. Então a Carol o seduziu
dizendo que queria ficar com ele naquela noite. Ele tinha uma van, porque ele levava instrumentos musicais, se eu não me engano, na sua van. Então ela foi com ele pra van, dizendo que coisas iam acontecer, e aí ela atirou nele, o decapitou, que não era necessário, mas ela fez isso, e deixou o corpo e a cabeça na van mesmo. Poucos dias depois, a consciência da Carol estava bem pesada, então ela tentou conversar com uma colega de trabalho, pediu ajuda e essa colega de trabalho chamou a polícia. A Carol foi presa e logo confessou todos os crimes dela e do Doug. Ela não queria mais estar envolvida nisso tudo. O Doug também foi preso naquele mesmo dia e se declarou inocente. Um advogado foi contratado pelo estado, mas infelizmente esse advogado era alcoólatra. Então o Doug o dispensou e resolveu que ele mesmo seria o seu advogado, o que é sempre uma péssima ideia. Eu não entendo como que nos Estados Unidos podem fazer isso. Alguém me diz se pode fazer isso no Brasil e se alguém já fez isso no Brasil, porque eu acho muita burrice. No fim, a Carol se declarou culpada e foi sentenciada a 52 anos de prisão. Doug foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Ele continua vivo na mesma prisão que o nosso amiguinho Randy Kraft, de quem eu falei algumas semaninhas atrás, continuam esperando pela morte. A Carol M. Bundy faleceu no dia 9 de dezembro de 2003, aos 61 anos de idade, por conta de um ataque cardíaco. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Pesada, mas é isso. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Annie Fuchs. Desculpa, não sei falar o seu nome. É Fuchs? Fuchs? Não sei. Muito obrigada por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, onde você tem conteúdo novo pro ano novo aí. Mas é isso, pessoal. Me contem o que vocês ganharam de Natal, como é que foi o feriado pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!